Olá, você está no canal Cova dos Leões. Eu me chamo Felipe Lemos e na data de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, às nossas aulas de escatologia e apocalipse. Hoje será a aula de número 4. Eu não posso iniciar essa aula sem pedir, se você ainda não assistiu às aulas anteriores, assim o faça. Você só vai entender a aula de hoje e as posteriores se você seguir a ordem. Escatologia e Apocalipse são progressivos. Uma aula depende da outra para o bom entendimento, certo? Já tem a sua Bíblia aí com você, já tem o seu caderninho, já tem sua caneta. Pois bem, vamos então. A aula de hoje é uma aula muito importante. Todas as aulas têm a sua importância. Abra sua Bíblia em Mateus no capítulo 24 e lembramos que nós fomos até o verso de número 26. Eu rapidamente vou relembrar. Jesus está com os discípulos, fala que o templo seria derrubado, algo a princípio parecia até impossível que isso acontecesse, E começa a falar sobre o fim dos tempos, os discípulos perguntam, mas só um pouquinho, quando é que essas coisas todas vão acontecer? Jesus começa a falar sobre as dores de parto. Nós já aprendemos nas aulas anteriores que essas dores de parto, na realidade, simboliza e é semelhante às dores de parto de uma mulher. A mulher sabe, quando o filho está para nascer, à medida que as contrações, as dores começam a aumentar. Da mesma forma, nós temos visto que a terra está clamando cada vez mais e mostrando que Jesus Cristo está próximo da sua volta sim. A cada ano que passa, as coisas parecem que ficam piores, mais catástrofes, mais tudo relacionado, à terra. Só que lembremos que Jesus disse, é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Talvez o maior sinal para o fim é a pregação em massa do evangelho, das mais diversas formas. Tudo isso nós tratamos nas aulas anteriores. A aula anterior nós tratamos sobre o anticristo, aquele homem do pecado, o filho da abominação, que vai subir e se parecer com o Messias. Vai enganar muita gente. E aí Jesus começa a dizer, quem estiver na Judéia, que fuja para os montes, quem estiver em cima do telhado, não desça, quem tiver a sua capa no campo, não pega a capa, pode sair correndo, ai das grávidas, tudo isso na aula passada nós estudamos. E eu parei estrategicamente no capítulo 24, verso 27, porque aqui gera muitas dúvidas. Qual é? Olha como é que é o verso número 27. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará o seu brilho, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá um sinal no céu do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão sobre as nuvens com poder e grande glória. O Filho do Homem vindo com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro cantos de uma a outra extremidade nos céus. Hoje a aula vai até o verso de número 31. O que eu quero tratar na data de hoje? Na data de hoje, eu quero tratar sobre um diagrama, uma cronologia do tempo do fim. Para isso eu trouxe aqui, mesmo que você não enxergue muito bem, aqui, eu vou colocar essa foto aí no vídeo para você ver. Eu convido você a entrar no Google e escrever cronologia dos eventos escatológicos. Se você quiser pausear esse vídeo,
você pode baixar essa imagem, imprimir essa imagem, ter no seu celular, porque isso vai ajudar nos estudos agora e também no estudo quando nós estivermos no Apocalipse. Então vai lá no Google e digita cronologia dos principais eventos escatológicos. Vai aparecer uma imagem ou algo semelhante a essa. É isso que eu queria tratar um pouquinho hoje sobre isso. Vamos imaginar então o seguinte, eu vou fazer aqui com as minhas mãos, mas você vai entender perfeitamente. Aqui é o início da cronologia e aqui é o fim da cronologia. Na realidade é o fim da aula de hoje, né? Porque a cronologia continua. Nós vamos tratar, por isso que é importante você ter, porque daí nós falamos no Apocalipse sobre isso. Nós aprendemos que o start divino para o começo do fim dos tempos para Deus foi Jesus vindo a esta terra. Hebreus capítulo 1 e o verso 1, nós já lemos sobre isso. Portanto, startou. Começou e nós estamos vivendo as dores de parto, correto? Vai ter o aparecimento do anticristo. Um pouco antes do aparecimento do anticristo, ou um pouco depois, inicia-se um período de 7 anos sobre a Terra. Mas, irmão Felipe, de onde é que você tira esses cálculos? Isso tudo é de Daniel no capítulo 9, onde ele vai tratar de 70 semanas. São semanas de anos. E você pegando e estudando Daniel, você vai ver que nós estamos na 69ª semana, certo? Então, quando o anticristo se manifesta ali, existe um período de 7 anos sobre a Terra, dividido em 3 anos e meio. 3 anos e meio é a metade de 7. O que vai acontecer nesses 7 anos? É a marcha do anticristo aqui na Terra. Sendo que nesses 3 primeiros anos e meio, eu gosto de chamar da falsa paz. Por que uma falsa paz? Porque, como eu falei na aula passada, é fundamental que o anticristo ele tem que fazer muitas coisas para ser adorado como um Messias. Eu falei que ele vai ser um gênio da política, ele vai ser um gênio da oratória, ele vai ser um gênio dos assuntos ambientais, ele vai receber poderes satânicos para realizar sinais e prodígios. Portanto, eu creio que até milagres, coisas miraculosas ele vai ter o poder de realizar, e atrás dele vai ter um falso líder religioso, na Bíblia chamado, lá em Apocalipse, no capítulo 13, de um falso profeta, que vai levar o povo a dizer, esse homem aí é Deus. Quer dizer que nessa falsa paz, desses primeiros 3 anos e meio, a igreja não vai ter problema? Pelo contrário. Para ele ser chamado de Deus, todo aquele que crê em Deus vai precisar ser perseguido. Então é claro que vai haver já uma perseguição muito grande. Por quê? Porque o povo vai ser levado a adorar o quê? A adorar o anticristo. Então todo aquele que adora a Cristo vai sim receber perseguição, vai ser feitos sistemas, nós vamos ver depois a marca da besta, somente comprar e vender se tiver a marca e por aí afora, então vai ter uma perseguição muito grande. Mas é uma falsa paz, onde ele vai firmar um acordo com Israel, Israel vai achar que o Messias prometido chegou, certo? Você vai ver que no final da aula de hoje, tudo vai bater com o que nós falamos, o que nós lemos em Mateus no capítulo 24. Então esses primeiros 3 anos e meio de uma falsa paz. Os 3 anos e meio finais é o que eu digo que realmente é a grande tribulação. Por quê? Porque começa os selos, as trombetas e as taças. Literalmente, a ira de Deus sobre os adoradores da besta começa neste período. Então, se os dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Agora, eu preciso trazer na aula de hoje uma palavra nova. Essa palavra nova não vai ser eu que vou trazer a solução. Até hoje existe estudo e até Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, essa discussão vai continuar, que é a discussão do arrebatamento. Todos acreditam no arrebatamento. Tanto o pré-tribulacionista, que eu já vou falar agora, o meso e o
pós-tribulacionista, certo? Então aqui tem a cronologia, certo? Ó, estou falando ó, desde Cristo, as dores de parto, vinda do anticristo, 7 anos dividido em 3 anos e meio, certo? Agora, olha só, os pré-tribulacionistas acreditam que Jesus vai levar a sua igreja, vai arrebatar a sua igreja, logo no aparecimento do anticristo ou logo depois do aparecimento dele. Portanto, a igreja passa esses 7 anos no céu e não na terra. Os mesotribulacionistas acreditam que nos primeiros 3 anos e meio a igreja passa sobre a terra e nos 3 anos e meio ela é arrebatada e passa o resto dos 3 anos e meio no céu. Os pós-tribulacionistas acreditam que esse período, né, eles nem contam na realidade 7 anos, mas eles acreditam que todo o período a igreja vai passar sobre a terra e aqui ela é arrebatada e volta já com Jesus para governar, certo? Agora, os 3 acreditam em arrebatamento. E eu preciso dizer para você o que significa arrebatamento. Arrebatamento é uma palavra grega que no grego é harpazo, que significa literalmente tirar com força, roubar, arrebatar. Você está compreendendo o que é arrebatamento? Um exemplo clássico na Bíblia, para você ter uma noção, eu estou aqui com a Almeida Revista e Atualizada. A Bíblia é Almeida Revista e Atualizada. No Novo Testamento, palavras que são no grego harpazo, que é a mesma palavra para arrebatamento, aparece 14 vezes ao longo de todo o Novo Testamento, ok? Olha só. Harpazo, tirar com força. Um exemplo clássico na Bíblia está lá em Atos, no capítulo, eu até trouxe aqui para não esquecer, 8 e o verso 39, que é aquela passagem clássica de Filipe e o etíope, o eunuco. Se você não se lembra dessa história, eu relembro para você. O etíoco, o eunuco, ele estava numa carruagem, certo? Etíope, o eunuco, e lendo o livro do profeta Isaías. Filipe aparece e pergunta, você está entendendo o que você está lendo? E ele responde, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Aí Filipe sobe, explica para ele, mostra Jesus Cristo, né? Desde lá o profeta Isaías, quando profetiza sobre Jesus Cristo, mostra que se cumpriu em Jesus Cristo, ao passo que aquela chama de Cristo entra no eunuco e ele diz o seguinte, estamos passando aqui por um lago, o que impede de eu ser batizado? Aí Filipe diz nada. Eles descem, Filipe batiza, mergulha, né, o eunuco. Quando isso acontece, a Bíblia diz que Filipe desaparece e aparece já em outro lugar. Quem faz isso é o Espírito Santo. Desaparece Filipe e aparece em outro lugar. Sabe qual é a palavra que está em Atos no capítulo 8 e o verso 38 e 39? Quando Filipe desaparece? Harpazo. Filipe foi literalmente arrebatado, tirado com força do lugar. Então arrebatamento é isso. Tanto no pré-tribulacionista, harpazo, mesotribulacionista na metade, harpazo, e pós-tribulacionista, harpazo e harpazo, certo? A diferença entre esses 3, né, entre essas 3 hipóteses tribulacionais é quando que vai acontecer o arrebatamento. O pré-tribulacionista, ele acredita que quando o anticristo aparecer, alguns acreditam antes de aparecer, outros logo depois, a igreja é arrebatada e esses 7 anos ela passa nos céus, onde acontecem 2 eventos clássicos relatados lá em Apocalipse. Primeiro é o tribunal de Cristo, que não é um tribunal condenatório, é o tribunal dos salvos, é para ganho dos galardões, dos presentes por tudo aquilo que nós fizermos nesta terra. Seja um copo d'água dado com o coração, não vai ser esquecido por Jesus. Lembrando uma coisa muito importante, não são as obras que salvam, obras não salvam, o que salva é Jesus Cristo.
Porém, eu não conheço nenhum cristão, salvo em Jesus, que não pratique boas obras. Para mim, salvação e boas obras estão interligados. Mas quem salva é Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, que é Jesus, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Aqui está a fórmula da salvação. João capítulo 3 e o verso 16. Certo? Então, igreja no céu, tribunal de Cristo e depois é um banquete celestial chamado de bodas do Cordeiro. Os salvos de todas as gerações estarão com Jesus nos céus. Certo? O mesotribulacionista, ele acredita que na primeira metade, a falsa paz, onde já vai haver perseguição, a igreja passa pela terra. Na metade, quando o anticristo vai romper o trato com Israel e mostrar quem realmente ele é, a igreja é arrebatada. E o pós-tribulacionista acredita que vai passar, todo o período, quando Jesus vier na sua segunda vinda, vem e volta. Lembrando que o pré-tribulacionista e o mesotribulacionista acreditam no arrebatamento secreto. As pessoas não vão ver Jesus no céu. Jesus vai ser visto no céu na sua segunda vinda, ao final de todo o período dos 7 anos. Jesus volta e aqui sim é o sinal do céu, ou seja, que é a segunda vinda de Cristo. O pré e o meso acredita num arrebatamento secreto, onde a igreja, em determinado momento, milhares de milhares ao redor do mundo inteiro desaparecerão. Imagina as notícias de jornais que isso não iria provocar. Então, a grosso modo, é isso que é o arrebatamento. Agora, qual a minha opinião sobre isso? Eu quero dizer que eu respeito se você pensa diferente. Não é isso que vai fazer nós perdermos a nossa salvação. Se eu creio que é pré, se eu creio que é meso, se eu creio que é pós, a nossa salvação, eu já falei, é em Cristo. Mas eu, através da minha doutrina de fé, eu sou da Assembleia de Deus, eu tenho convicções e eu acredito no arrebatamento secreto, ou seja, no início da grande tribulação, desse período de 7 anos. Por quê? Eu tenho pelo menos 3 motivos, teria mais, mas para o vídeo não ficar muito longo, 3 motivos porque eu acredito no arrebatamento secreto. Quais são esses 3 motivos? O primeiro motivo é que nós não fomos destinados para a ira de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e o verso de número 9, está escrito que nós não fomos destinados à ira. E selos, trombetas e taças, que nós vamos estudar no Apocalipse, é a ira de Deus sobre os adoradores da besta. Ou seja, acontecerá catástrofes como nunca aconteceu no mundo, como o mundo nunca presenciou, que serão catástrofes para os adoradores da besta, reservado para eles. Inclusive, nós vamos ver que a própria tribulação é misericórdia divina, porque é uma forma de arrependimento, mas nós vamos ver que os adoradores da besta, em vez de se arrepender, vão blasfemar, vão falar mal do próprio Deus. Então, olha que interessante. Se a igreja passa por toda a tribulação e grande tribulação, quando começar essas catástrofes na terra, nada pode atingir o verdadeiro salvo em Jesus Cristo. Por exemplo, uma chuva de pedras que possivelmente vai cair, cada uma pesando muitos quilos, não pode cair, não pode matar nenhum salvo em Jesus Cristo. Por quê? Porque nós não fomos destinados à ira de Deus. Então, um ponto é esse. Um segundo ponto, e isso também é muito importante, que é quando nós estudamos o Apocalipse. Por quê? Porque o Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 3, onde fala ali das 7 igrejas, nós acreditamos que aquilo já aconteceu e está acontecendo. A partir do capítulo 4, que começa os selos, trombetas e taças, nós acreditamos ser futuro, até o final do Apocalipse. Quando nós estudamos mais profundo no grego, olha que interessante.
No capítulo 1 até o capítulo 3, a palavra igreja, eclesia, que é igreja, uma junção de salvos em Jesus Cristo, aparece 19 vezes, do capítulo 1 até o capítulo 3 de Apocalipse, certo? Do capítulo 4 até o último capítulo do Apocalipse, a palavra eclesia não aparece mais nem uma vez. João simplesmente se silencia. Por que a palavra eclesia aparece tanto em 3 capítulos e do capítulo 4 até o final não aparece mais nada? Será que não é porque a igreja não estará mais na terra? Então é mais uma convicção porque eu acredito que nós não passaremos por este período, certo? Dizendo que eu respeito se você pensa de forma diferente. A terceira, eu não vou dizer agora, porque vai ser na nossa próxima aula, então eu não vou dar spoiler aqui agora. Mas essas duas opiniões já são bem contundentes, certo? Agora, olha que coisa interessante. Você vai ver que o que nós lemos aqui, por exemplo, Mateus 24:17, eu já escutei uma pessoa dizer, viu, ó, a prova que não vai ter arrebatamento é Mateus 24:17, porque em Mateus, no capítulo 24, Jesus está falando, olha aqui, ó, no 27, dizendo que o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, ou seja, todo mundo vai ver. Logo em seguida vai ter tribulação, vai se escurecer, e aí vai ter um sinal do céu. Claro, aqui não está falando sobre arrebatamento secreto, aqui está falando sobre simplesmente falando desde o início das dores de parto até a segunda vinda visível de Cristo. Ok? Então fala das dores de parto, capítulo 24, aparecimento do anticristo, período do anticristo e a segunda vinda. E olha como tudo bate na segunda vinda de Cristo. Diz que, nós vamos estudar depois lá no Apocalipse, que com uma palavra da boca, todos os exércitos do anticristo, boa parte deles, serão destruídos. E olha o que diz logo depois do aparecimento no verso 28. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão o abutre, porque nós vamos ver que vai ser uma mortandade muito grande. No 28, ele está falando exatamente da grande tribulação, onde o sol vai escurecer, a lua não vai dar claridade, as estrelas cairão do céu, os céus vão ser abalados. Então, é claro, aqui não está mostrando. Aqui o Mateus 24, ele mostra de uma forma bem panorâmica, como eu estou falando e estou dando esse estudo, dos últimos momentos sobre a Terra. Agora, quando nós estudamos arrebatamento secreto, aí nós pegamos textos, tanto de Daniel nós podemos pegar também lá em Tessalonicenses, aqui em Mateus, daqui a pouquinho mais, nós vamos falar a respeito disso também. Lá em Apocalipse também tem alguns textos que vai nos ajudar a pensar neste arrebatamento secreto, certo? Então, cuidemos, porque uma má interpretação bíblica muitas vezes nos levam a também pensar errado e ensinar errado. Então, cuidado, não use o texto de Mateus 24:27 para dizer, viu, ó, e não fala sobre arrebatamento. Claro, aqui está falando dos eventos escatológicos de uma maneira geral. Agora, pormenores do que vai acontecer aqui, nós vamos ver no Apocalipse. No Apocalipse, por exemplo, a grande tribulação vai falar detalhadamente cada selo, cada trombeta, cada taça, mais detalhado sobre o anticristo, mais detalhado sobre o falso profeta, mais detalhado sobre as pessoas que aqui estiverem. Portanto, Mateus 24 é uma cronologia apenas falando sobre o Apocalipse. Um livro muito bom que eu indico, dentre tantos livros que falam sobre o arrebatamento, é um da Chamada da Meia-Noite. Eu ainda não tenho esse livro, mas eu li algumas partes dele, até pretendo comprá-lo. É um livro bem recente que saiu. Ainda podemos acreditar no arrebatamento, se referindo ao arrebatamento secreto? Pelo seu autor, eu vou colocar aqui a imagem desse livro. Vai um livro que vale a pena. E eu tenho aqui em casa um livro muito bom, Enciclopédia Popular da Profecia Bíblica, do Tim LaHaye e do Ed Hindson. Aí
você pode, se você pensa diferente, dizer, Tim LaHaye, autor do Deixados para Trás, dos livros, dos filmes, que comédia. Deixa eu falar uma coisa para você. Tim LaHaye foi um grande teólogo. Tim LaHaye, 90% das suas obras foram obras teológicas. Só que ele adaptou para livros e ele adaptou para filmes uma obra baseada em fatos que vão acontecer. Portanto, tanto em livros e filme, ele colocou coisas de ficção, ele colocou ali exageros. Embora eu ache os filmes Deixados para Trás, já vi todos, bem fraquinho, vai ser muito pior do que os filmes mostram, mas muito pior, não dá nem para pensar. E os livros, ele teve que colocar ali a sua imaginação. Agora, Tim LaHaye foi um grande teólogo. Ele escreveu livros muito profundos, ele era um estudioso profundo do Apocalipse, certo? Então este Enciclopédia Popular da Profecia Bíblica tem 500 páginas, é muito bom, sabe por quê? Porque ele fala aqui sobre arrebatamento secreto e ele fala sobre todas as opiniões, do pré, do meso e do pós. Ele defende por que ele acredita no arrebatamento secreto e trata tudo relacionado à profecia aqui. Eu termino a aula de hoje fazendo um adendo que talvez você possa escutar. Porque geralmente quem não acredita em arrebatamento secreto diz assim, olha, irmão Felipe, arrebatamento secreto é uma coisa muito recente, é uma coisa do século XVIII, por causa de um teólogo chamado John Nelson Darby, que baseado nos estudos de um padre que falou sobre arrebatamento secreto, e também baseado numa menina, Margaret MacDonald, que tinha umas visões e dizia ser visões divinas, e ela sonhou que Deus tinha revelado em arrebatamento secreto. Então é uma coisa recente o arrebatamento secreto, é uma coisa que é discutido agora. Cuidado para não cair nessa falácia. Primeiro, você está falando errado quando diz que o John Nelson Darby, por exemplo, ele seguiu essa moça. Inclusive, essa moça, ele frequentou algumas reuniões que essa moça participava e ele considerou essas reuniões espúrias. Ele disse que ali era como se estivessem praticando magias. Ele não caiu nesse conto, certo? John Nelson Darby era um teólogo, era um estudioso. E deixa eu falar uma coisa para você. Por que arrebatamento? Por que essa questão é algo realmente mais recente? Porque a sistematização, a cronologia de uma escatologia e de um apocalipse é algo muito recente. Não venha me dizer, o pós-tribulacionista, desde os pais da igreja, já falavam sobre... Não mesmo. Os pais da igreja acreditavam num tipo de tribulação e eles ficavam ali, cada um tinha a sua opinião, como é que se daria a questão da igreja passar sobre essa tribulação. A gente até cita um nome, eu até trouxe aqui, né, que isso daqui, os estudiosos que realmente falam, né, se chama intratribulação iminente. Por exemplo, Lutero e Calvino, você sabia que Martinho Lutero, autor da Reforma Protestante, ele considerava o livro de Apocalipse um livro espúrio? Ele achava que Apocalipse não tinha que entrar no cânon bíblico, porque ele considerava o Apocalipse um livro difícil, um livro até que parecia amaldiçoado. Ele não queria que o livro de Tiago também, baseado fala muito sobre obras ali, né? Também não entrasse no cânon bíblico. Então ele deixou de lado o Apocalipse. Você sabia que o grande João Calvino, estudioso, geralmente os calvinistas, né? Se baseiam muito nas institutas de Calvino, ele não fala sobre o Apocalipse também, porque ele mesmo disse que considerava algo muito difícil de ser interpretado. Então é muito pouco o que ele fala a respeito do Apocalipse. Por quê? Porque a sistematização do Apocalipse da escatologia, como nós conhecemos, começou muito recente. Mas a opinião sobre arrebatamento secreto, ou não arrebatamento secreto, somente o arrebatamento, isso variava há muito tempo atrás. Como eu falei, colocado como nós nos dias de hoje, e como se debate, está recente. Então, cuidado para não cair na conversa por aí afora em relação a isso. Ou seja, examine tudo, retenha o que é bom
e eu termino a minha aula enfatizando novamente. O mais importante é ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe por quê? Porque se você tiver, pode vir a morte, pode vir a angústia, pode vir a tribulação, pode vir o que é. Nós estamos cobertos pelo seu amor e quando nós cairmos aqui nesta terra, seja pela morte, seja das formas mais diferentes de morte, quando nós abrirmos os nossos olhos, nós estaremos de eternidade em eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não perca a próxima aula, a aula de número 5, onde nós vamos dar continuidade, também trazendo alguns textos bíblicos de difícil interpretação e como as pessoas interpretam de forma errada. Você já ouviu aquilo quando dizem não passará essa geração até que todas essas coisas acontecem? Você sabia que esse texto é utilizado para desacreditar na profecia bíblica? Pois bem, assista na próxima aula que nós vamos tratar sobre isso. Que Deus te abençoe grandemente.